agora do caso das joias sauditas. Relatório final da Polícia Federal, que foi encaminhado para o STF, aponta que o dinheiro das joias vendidas supostamente de maneira ilegal por auxiliares do ex-presidente Bolsonaro pode ter sido usado para pagar despesas dele, de parentes dele, nos Estados Unidos no começo do ano passado. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo dessa investigação. Então eu tenho o prazer de receber aqui, na edição das 6, a Carla Lucena, direto da capital federal, com os detalhes, portanto, mais importantes do relatório da Polícia Federal e, claro, que com o que vem pela frente a partir desse relatório final. Carla, bom fim de tarde, bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Olá, Tralli, muito obrigada, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso jornal. Vamos falar desse relatório, né, Tralli, um relatório denso. Ele foi entregue na semana passada, na sexta-feira, ao Supremo Tribunal Federal, e hoje a gente teve acesso ao documento. A Polícia Federal, importante a gente destacar, né, Tralli, faz toda uma análise de começa a negociação desses presentes que foram recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, não só por ele, mas também por outras autoridades durante o governo dele, a negociação desses presentes que foram levados para serem vendidos no exterior, inclusive o PF apontando que alguns desses presentes podem até ter saído do país em avião presidencial. Mas para a gente entender bem, a PF diz o seguinte, que essa negociação desses presentes começa ainda em novembro de 2019, vai até o fim do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, então estamos falando de dezembro de 2023, e a PF aponta que tinha duas formas de colocar esses presentes no acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma forma era justamente assim, se esse presente não tinha ali nenhum dado, não tinha nenhum relatório sobre ele, nenhuma foto, nenhum registro, esse presente ele já era subtraído e já colocado ali nos presentes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma outra forma, que segundo a Polícia Federal, foi a utilização do Gabinete de Documentação Histórica do Palácio do Planalto, que dava ali um aval para incorporar esses presentes no acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive o PF apontando que o gabinete fazia uma interpretação incorreta da decisão do Tribunal de Contas da União do que era, então, presente personalíssimo. E com base, portanto, nessa negociação, inclusive tem um dado que em 2021 o ex-presidente Jair Bolsonaro fala para o tenente-coronel Mauro Cid fazer um levantamento dos presentes, de que forma ele poderia vender aqueles presentes. Ele se queixava ali de dívidas que ele tinha, dívidas judiciais, como, por exemplo, para o pagamento de multas por andar em motos sem capacete ali durante aquelas motocicletas, e aí o Cid faz esse levantamento e diz que o mais fácil seria renegociar os relógios. E aí, portanto, começa essa venda, e aí esse é um dado importante, porque aí a Polícia Federal aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para a venda desses presentes. E aí a gente vê, portanto, esse período, a PF faz uma tabela desses presentes indicando que aí o valor mercadológico desses presentes ultrapassa $1.200.000, e quando a gente converte a gente está falando de mais de R$6.800.000, e que esses recursos eles foram entregues ao ex-presidente Jair Bolsonaro em espécie e que teriam sido aí, segundo a PF, apontado como para custear esse período em que o ex-presidente ficou nos Estados Unidos. A gente separou esse trecho do relatório, dessa conclusão da PF, a gente vai colocar na tela para vocês acompanharem comigo o que está dizendo a Polícia Federal. É o seguinte, que tal fato indica a possibilidade de que os proventos obtidos por meio de venda ilícita das joias desviadas do acervo público brasileiro, que após os atos de lavagem especificados retornaram em espécie para o patrimônio do ex-presidente, possam ter sido utilizados para custear as despesas em dólar de Jair Bolsonaro e sua família enquanto permaneceram em solo norte-americano. A utilização de dinheiro em espécie para pagamento de despesas cotidianas é uma das formas mais usuais para reintegrar o dinheiro sujo à economia formal com aparência ilícita. Inclusive, o repasse desses valores foi colocado no relatório. Um desses repasses aconteceu, inclusive, segundo a PF, durante uma viagem oficial do ex-presidente em setembro de 2022, quando ele participou da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos, em Nova York, e o pai de
Cid teria entregue ali 30 mil dólares e feito outras entregas. Então a gente tem essa parte da revenda e depois o relatório ainda fala sobre como é que foi a compra após o TCU determinar que ele deveria entregar essas joias. E só para a gente trazer aqui um posicionamento, porque quem também atuou, inclusive para devolver um kit de joia, foi o Marcelo Câmara, que levou esse kit de joia até a sede do PL. A defesa dele diz que que primeiro pede acesso ali à delação do tenente-coronel Mauro Cid, nega que ele tenha participado ou tenha feito algo ilegal e inclusive questiona também ali a competência do STF em julgar esse caso, dizendo que teria que ficar com a Justiça de Guarulhos. Tralli, volto contigo. Muito bem, muito obrigado, Carla Lucena. Lembrando então aqui para você que agora, a partir do relatório final da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes abre vista para a Procuradoria-Geral da República, então a PGR tem que se manifestar em relação ao relatório final e na análise da PGR ela pode ou não pedir mais diligências, mais detalhes, mais esclarecimentos. E a partir desse trabalho, que não tem prazo, não tem data definida para se encerrar, a PGR pode ou não apresentar uma denúncia ao STF contra todos aqueles que foram indiciados, ou seja, acusados criminalmente no relatório final da Polícia Federal, entre as pessoas o ex-presidente da República. Natuza, o relatório final ele é bem detalhado, ele é bem robusto. Pela leitura que você fez, você sente que há provas, elementos contundentes, ou seja, em relação a todas as acusações que pesam contra essas pessoas indiciadas? Eu não consigo te dizer se há todas as acusações, mas há ali um elemento vasto de indícios e até de provas. Nesse caso, a Polícia Federal chegou a fazer até geolocalização. Via se aquele celular estava em que lugar naquele momento. Foi assim, inclusive, que se percebeu que o pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, foi quem levou dinheiro em espécie para Bolsonaro e registra, inclusive, que eles fizeram uma foto naquele dia. Foi exatamente assim que a polícia descobriu qual foi a casa de leilões para onde se levou aquela escultura dourada e outros itens. Mas o que mais me chama a atenção e que talvez seja uma das coisas mais espinhosas para a defesa de Bolsonaro explicar é que, se não houve tentativa de ocultar o bem, se não houve tentativa de desviar o bem para o patrimônio pessoal do presidente da República, por que em espécie? Por que dinheiro em espécie? Porque a polícia diz aqui, olha, o dinheiro em espécie foi incorporado ao patrimônio pessoal do ex-presidente sem uso do sistema bancário, que foi o que a Carla leu pra gente, que é uma maneira clássica ali que a Polícia Federal enxerga de se lavar dinheiro. A defesa de Bolsonaro ainda não se pronunciou, mas na semana passada eu conversei com a defesa de Bolsonaro e eles diziam o seguinte, olha, ainda existe um limbo de legislação sobre as joias, os bens presidenciais, mas de qualquer maneira também tem um entendimento que quando e se uma autoridade quisesse vender um bem ganhado de presente, que a preferência de compra é da União.